Ei, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero meditar contigo na palavra de Deus, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 7 ao 13. Ouça, por gentileza, o que diz a palavra do nosso Deus. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que vos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, nós pedimos que o Senhor, por tua graça, bondade, misericórdia, fale conosco, ó Deus, na tua palavra. Nós te bendizemos, pois tu és o nosso Deus, Deus forte, justo, longânimo, benigno e poderoso. Estamos diante da tua palavra que foi lida e será exposta. Fale conosco, é o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Querido, querida, nós notamos aqui no texto em tela que estamos apreciando que o texto vai mostrar para nós o problema da consciência cristã e temos aqui algumas aplicações práticas. Paulo trata agora de um sério problema da vida cristã, o problema da consciência. E cabe aqui nós fazermos uma pergunta. O que é a nossa consciência? Pois bem, a nossa consciência é um tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Pela consciência, temos uma noção do que é certo e também uma noção do que é errado. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele dizia duas coisas o encantavam: o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. Deus colocou essa lei moral dentro de nós. Esse tribunal da consciência nos defende, nos acusa, conforme nós lemos lá em Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Quando você faz uma coisa errada, acende-se uma luz vermelha dentro de você. Uma sirene toca, um alarme dispara, e isso é real, isso é realidade. E a consciência que nós notamos aí é a consciência que o próprio Deus colocou em você trabalhando. A consciência, meu irmão e minha irmã, é o tribunal interno onde as nossas ações são julgadas, aprovadas ou condenadas. Romanos 2, 14 e 15 trata dessa realidade. A consciência não é a lei, ela produz um testemunho diante da lei de Deus. A consciência depende do conhecimento. Quanto mais conhecemos a Deus e sua palavra, tanto mais forte é a nossa consciência, conforme lembra para nós o Warren Wiersbe.
O puritano Richard Sibbes imagina a consciência como um tribunal no conselho do coração humano. Na sua imaginação, a consciência assume o papel de cada integrante do drama do tribunal. E o arquivista grava com detalhes exatos tudo o que foi feito, conforme Jeremias 17:1 fala para nós. É o acusador que apresenta uma denúncia contra o culpado, é o defensor que apoia o inocente, conforme Romanos 2,15. Ela também atua como uma testemunha contra ou a favor, de acordo com 2 Coríntios 2,12. É o juiz que condena ou absolve, conforme 1 João capítulo 3, verso 20 e 21. É o carrasco que castiga o culpado com tristeza quando a culpa é descoberta, conforme nos mostra 1 Samuel, capítulo 24, verso 5, quando nós notamos o episódio com Saul e Davi. Nós vamos ver que Davi corta a orla da veste de Saul e ele sente o seu coração pesado. É esse episódio que está lá e é isso que trata da consciência. Paulo diz que alguns crentes de Corinto tinham um problema de consciência fraca. Quando nós olhamos para os escritos de John MacArthur Jr., nós vamos ver que, corretamente, ele afirma que consciência fraca é hipersensível e exageradamente ativa quanto às questões que não são pecado. Essa consciência é chamada de fraca nas Escrituras porque ela se ressente muito facilmente. A consciência fraca tende a se afligir por causa de coisas que não trariam culpa para o cristão maduro, que conhecem a verdade de Deus. Uma consciência fraca é o resultado de uma fé imatura ou frágil. Ele usa 3 vezes a questão da consciência fraca. Veja o que Paulo diz. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se, conforme notamos no capítulo 8, verso 7. Paulo ainda diz, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Está isso no capítulo 8, verso 10. Paulo conclui, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais, verso 12 do capítulo 8 de 1 Coríntios. Por que esses irmãos tinham consciência fraca? Essa pergunta precisa ser feita. Essa pergunta precisa ser destacada. Por que esses irmãos tinham consciência fraca? Talvez por serem ainda neófitos na fé, ou seja, novos convertidos. Não tinham ainda o doutrinamento necessário para saber que o ídolo era nada. Talvez eram ainda bebês ou imaturos espiritualmente por não usar os recursos da graça de Deus. Paulo já havia identificado e denunciado esse problema no capítulo 3, verso 1 a 3. Os crentes ainda estavam tomando leite, vivendo nos rudimentos da fé, quando deveriam ter amadurecido para comer carne e alimento sólido. Eles tinham tempo de vida cristã, mas não tinham maturidade cristã. É possível isso acontecer.
É possível ter dentro da igreja, meu irmão querido, uma pessoa com vários anos de convertida e ainda ser um bebê espiritualmente. É possível que haja na igreja um crente que tenha frequentado milhares de aulas de escola bíblica dominical e ouvido milhares de sermões, mas ainda seja um bebê na fé. Há pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca deixam de ser crianças, precisando de leite. Nunca crescem, nunca amadurecem. Essas pessoas estão sempre nos primeiros rudimentos da fé, por isso sempre vão ter uma consciência fraca. Qualquer coisinha as escandaliza. Paulo diz que alguns cristãos têm consciência fraca. Ele vai falar isso no capítulo 8 de 1 Coríntios, no verso 7, no verso 10, no verso 12. Porque são novos na fé ou porque não cresceram espiritualmente, conforme nós vamos olhar lá no capítulo 3, verso 1 a 4. Ou porque tem medo da liberdade. A consciência, querido, querida, de um cristão fraco é facilmente contaminada, como diz o verso 7, golpeada, conforme diz o verso 12, escandalizada, conforme conclui o verso 12 e também o verso 13. Por isso, Paulo chama a atenção não para o crente fraco, mas para o crente forte. O crente forte precisa ter cuidado com suas atitudes para não escandalizar os crentes fracos, conforme nos diz o capítulo 15, ou seja, o capítulo 8, verso de número 9. O crente maduro, que tem conhecimento e é regido pelo amor, precisa ajudar o crente fraco. É o crente maduro que tem de cuidar do crente fraco, para ele não afundar, para ele não naufragar. Assim, Paulo diz que nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos se isso significar dano às outras pessoas. Paulo agora mostra o que pode e o que não pode na liberdade cristã. Ele cria as 3 circunstâncias já mencionadas, fazendo as devidas aplicações práticas. Primeiro, quando comer e quando não comer. O crente pode comer carne sacrificada ao ídolo no templo do ídolo? Paulo diz que não. Comer carne sacrificada ao ídolo não é problema. Você não tem a obrigação de fazer uma investigação da procedência de tudo aquilo que compra no supermercado. Imaginou que situação terrível seria você ficar investigando, perguntando de onde veio isso, qual a procedência, seria exaustivo e talvez entramos no campo até da impossibilidade. É uma tolice o crente ficar perturbado com isso. Isso é consciência fraca. Isso é imaturidade espiritual. Porém, Paulo diz o seguinte: olha, meus irmãos, o fato de vocês irem a um templo pagão, diante de um ídolo pagão, numa festa pagã, e comer carne sabidamente sacrificada ao ídolo, ir longe demais. Abstenham-se disso. Comer carne no templo do ídolo é ir longe demais. Esse é um uso abusivo da liberdade cristã. Contudo, por que você deve se abster? Essa informação é preciso ser dada. Não basta apenas dizer não e por quê? Por que não? É importante saber o porquê. E Paulo diz que o ídolo é nada nesse mundo, no capítulo 8, verso 4. Porém, também ele afirma, presta atenção que eu vou citar um outro texto bíblico. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Capítulo 10, versos 19 a 22. Paulo diz que, embora o ídolo não seja nada, uma vez que não tem vida em si mesmo, e é feito de barro, é feito de gesso, é feito de pedra, é feito de ouro, de madeira, o que está por trás desse ídolo, afirma o apóstolo, são demônios. Embora o ídolo seja material, o que está por trás dele é espiritual. Comer carne, um ato amoral, se torna imoral quando é feito num templo de ídolo. Dependendo da situação, o mesmo ato pode ter conotações diferentes. Comer carne é amoral, mas comer carne consagrada ao ídolo no templo do ídolo se torna imoral. Se o cristão participa de uma festa na presença do ídolo, mesmo sabendo que o ídolo é nada no mundo, ele atravessou a linha que separa uma ação amoral, comer carne, de um pecado, idolatria. Embora o ídolo seja nada, mas quem está atrás dele são os demônios, conforme lemos no capítulo 10, 19 a 22. O envolvimento com idolatria é um envolvimento com demônios. Isso também é afirmado lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 15 ao verso 17. Por isso, comer carne sacrificada aos ídolos, uma coisa amoral para Paulo, se torna imoral no templo pagão. Esse princípio vale para os fracos e para os fortes. Imaginemos que um crente em Corinto fosse convidado à casa de um incrédulo para uma festa. Paulo diz que o crente pode ir à festa na casa de um amigo pagão. Jesus entrou na casa de publicanos e pecadores e isso escandalizou os fariseus. Jesus até bebeu vinho e os críticos de plantão o chamavam de beberrão. Os mais radicais e legalistas chegaram a pensar que Jesus blasfemava e até estava endemoniado. Paulo diz que nós não devemos cortar os nossos vínculos com as pessoas não cristãs. Temos de ter amigos fora da igreja também. Como vamos influenciar as pessoas se não nos relacionamos com elas? Como vamos evangelizá-las se não encontrarmos com elas? Precisamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem a luz. Não podemos ser sal apenas dentro do saleiro. Por isso, Paulo diz que os crentes podiam ir às festas dos amigos não crentes e comer de tudo que fosse colocado na mesa, sem ficar fazendo perguntas, interrogatório acerca da procedência da carne. Porém, se o anfitrião o informasse que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, o crente deveria se abster de comer para não ser conivente com a idolatria. Comer carne era amoral, mas a partir do momento que o crente tomava conhecimento que a carne estava consagrada ao ídolo, o que era amoral se torna imoral. Lembra-se de Daniel na Babilônia? Ele não era vegetariano, mas resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, conforme está escrito lá em Daniel capítulo 1, verso de número 8. Por que ele não quis comer as iguarias da mesa do rei? Uma nova pergunta surge e não deve ser como resposta, por que não? Tem uma explicação. Porque essas iguarias eram oferecidas aos ídolos. Então, essa deve ser a postura do cristão. Se eu sei, eu não como. Segundo aspecto, quando comprar e quando não comprar. Outra circunstância que exigia cautela era ir ao mercado. Parte da carne sacrificada no templo vinha para os açougues.
talvez a melhor carne pelo preço mais barato. Paulo orienta por meio de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, capítulo 10, verso número 25. E nós vamos notar que o crente pode ir ao mercado, comprar a carne e comê-la, olhando para o texto? Paulo responde, sim, não e talvez. Comer de tudo que vende no mercado? Sim. No templo do ídolo? Não. Na casa do amigo? Sim ou não? Depende da informação que você tiver. Se for a casa do amigo, não pergunte a procedência da carne, conforme está escrito no capítulo 10, verso 27. Se souber que é sacrificada aos ídolos, não coma, conforme o capítulo 10, versículo 28 nos assevera. No mercado público, havia carne sacrificada a ídolos nos ganchos do açougue, carne não sacrificada, conforme o capítulo 10, verso 25 nos informa e orienta. A aparência da carne era a mesma, tanto a sacrificada quanto a não sacrificada. Cristãos fracos diziam que não se devia comprar carne de espécie alguma, porque sempre havia a possibilidade de comprar carne sacrificada. Para Paulo, eles estavam levando seus escrúpulos longe demais, conforme diz o verso 25 do capítulo 10. Estando no mercado, o simbolismo religioso da carne não tinha mais importância. A teologia de Paulo não estava neurotizada pelo demonismo. Paulo não via demônios em tudo. Carne no mercado é amoral. E os fracos tinham de parar de dizer que era imoral. Terceiro aspecto, quando comer e quando não comer. O caso que Paulo trata agora é dentro do contexto de um crente sendo convidado para comer carne na casa de um amigo pagão. Essa era a situação mais complicada, mais difícil, mais complexa. Uma coisa amoral pode se tornar imoral dependendo da situação. Você pode comer de tudo que se coloca na mesa. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração, conforme está escrito em Marcos capítulo 7, do verso 18 a 23. Agora, se você sabe a procedência do que lhe é oferecido, se lhe é passado o que foi feito com aquela comida, então já deixou de ser amoral para ser imoral. Vamos caminhar para o campo da ilustração para nós entendermos mais acuradamente essa situação. Ir ao cinema é amoral. Agora, ir ao cinema para ver um filme pornográfico é imoral. Beber vinho é amoral, mas fazê-lo num bar pode escandalizar muita gente. A pessoa que passa na rua não sabe se você está bebendo um copo, uma garrafa ou um barril. E a ética cristã é essa: cuidado! Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, conforme diz o capítulo 8, verso 9. Você, meu querido, minha querida, tem de reger a sua consciência não apenas pelo seu conhecimento, mas também e sobretudo pelo amor. É preciso discernimento. O amor cristão tem preferência sobre o conhecimento cristão. Os argumentos usados por Paulo no capítulo 8, verso 9 a 13, sobre a liberdade cristã, nos ensinam alguns princípios práticos. Notemos. Nós vamos ver, em primeiro momento, que a liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para o cristão fraco, conforme nos fala o verso 10 do capítulo 8. Segundo, devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu, conforme nos diz claramente a palavra no capítulo 8, verso 11.
esse irmão é muito valoroso para Deus, pois Cristo morreu por ele. Terceiro, quando pecamos contra um irmão, ferindo a sua consciência fraca, estamos, na realidade, pecando contra Cristo, conforme nos assevera o capítulo 8, verso 12. É fácil ignorar a presença real de Jesus em nosso irmão. Quando você peca contra seu irmão, também está pecando contra Cristo. Quando Paulo perseguiu a igreja, para nós entendermos essa realidade à luz da palavra de Deus, quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Está isso lá em Atos 9, 4. Você poderia perguntar, mas Paulo estava perseguindo os do caminho, os cristãos. Como que Jesus está dizendo isso, visto que Jesus apareceu-lhe a luz mais clara do que o sol do meio-dia, enquanto ele perseguia os irmãos? É exatamente aí que nós notamos isso. Quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Estava perseguindo os cristãos. Então, perseguir os cristãos, perseguir a igreja, é perseguir exatamente a Cristo. Fazer alguma coisa contra um cristão é fazer exatamente contra Cristo. Quando você fere um membro da igreja, você está atingindo também o cabeça da igreja, que é Cristo. O quarto episódio que nós vamos notar é fazer coisas duvidosas apenas por exibicionismo nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã, conforme fica bastante claro no verso 13 do capítulo 8. Se comer carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, eu nunca mais vou beber vinho. Esse é o princípio que Paulo está ensinando em Romanos capítulo 15, verso 1 e 2. Eu quero caminhar para a conclusão, em cima das instruções de Paulo. Concluindo, Paulo nos oferece a lei áurea para nos conduzir com segurança pelos caminhos da liberdade cristã. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Capítulo 10, verso de número 31. Esse é o princípio máximo, o princípio glorioso da liberdade cristã. Para qualquer coisa que você for fazer, pare para pensar. Eu estou fazendo é porque eu gosto? Essa pergunta precisa ser feita. Outra pergunta que precisa ser feita. É porque me faz bem? Uma outra pergunta. É porque me dá prazer? Uma outra pergunta. É porque é meu hobby? Essas perguntas naturalmente são feitas. E tem-se a resposta para ela. Mas a pergunta mais adequada deveria ser: o que eu estou fazendo? Eu faço para a glória de Deus? Pense nisso. Vamos orar. Deus bendito, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra lida e exposta nesse momento. Cremos e entendemos claramente que o Senhor falou ao nosso coração. Bendito é o teu nome, porque a tua palavra é viva e eficaz. O Senhor que a inspirou é o mesmo que ilumina nossa mente para compreendê-la, para compreender a mensagem do Senhor às nossas vidas e aos nossos corações. Bendito é o teu nome. Te agradecemos em nome do teu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, que maravilha é servi-lo, é ouvir, é entender a tua palavra. Oh Pai amado, graças te damos, ó Deus, te louvamos. Em nome do teu Filho,
o nosso comum Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.